Galera, a gente sabe que existe no submundo muitos assassinos, ok? Assassinos esses que são muito casca grossa. Como por exemplo o próprio John Wick, o Protetor, Anônimo, Beekeeper. Todos esses assassinos, eles têm algo em comum. Que são o quê? Suas habilidades em específico e sua naturalidade para poder aniquilar os seus inimigos. Agora nós vamos fazer aqui um grande duelo. A gente já fez vários duelos com o próprio John Wick, Protetor, Anônimo e Beekeeper. Beekeeper ainda não, mas a gente vai fazer, ok? Então a gente vai trazer agora para vocês John Wick versus o próprio Io de O Combate Lágrimas do Guerreiro com Marco da Casco. Exatamente, esse filme de 96, galera. Esse filme é de 96, ok? E eu vou falar pra você, apesar de ser um filme de 96, esse filme foi um grande sucesso, onde o Marco da Casco estava no seu auge, ok? Cara, que filme badass e que filme insano. Naquela época era o melhor que o cinema podia nos apresentar no quesito ação, pancadaria, espada, sabe, tiro. E o Marco da Casco, ele se encaixa perfeitamente ali para poder encarar o nosso querido e amado Baba Yaga, o próprio John Wick. Então, quem é esse O Combate Lágrima do Guerreiro? Quem é esse Io? Galera, Io versus John Wick. Quem é o assassino mais badass na opinião de vocês? Então vamos dar um pulinho lá que agora sim o bicho vai pegar. Eu quero ver se vocês manjam mesmo de cinema. Então vamos dar um pulinho lá agora. Dom Coutinho na área. Galera, se tratando do submundo dos assassinos, John Wick, O Protetor, Anônimo e Beekeeper dispensa a apresentação, certo? Agora nós vamos trazer aqui um assassino dos anos 90, de 1996. Vocês já assistiram aí O Combate Lágrimas do Guerreiro com Marco da Casco? Galera, esse grande filme é uma obra de arte, porque ali o Marco da Casco estava no seu auge, sabe? É um ator muito casca grossa e muito badass. Inclusive, ele participou de John Wick, ok? Como inimigo. Mas agora, ele aqui é protagonista. Ele é o protagonista desse filme, que foi uma verdadeira obra de arte para a época. Foi um verdadeiro clássico. Então, quem é esse Lágrimas do Guerreiro? Galera, ele simplesmente é um assassino contratado por uma organização secreta chinesa, que chora ao matar, sabe? Que chora ao matar as suas vítimas. Toda vez que ele mata alguém, ele sente remorso. Então, caía uma lágrima dos seus olhos, porque ele estava ali numa espécie de hipnose. É como se ele estivesse sendo hipnotizado. Mate, mate, você matará ao meu comando. Então ele era forçado a matar os seus inimigos a mando da própria organização. Organização essa que é denominada como os Filhos dos Dragões, ok? Então se trata simplesmente de guerreiros super bem preparados, guerreiros clássicos, guerreiros épico e muito casca grossa, ok? Ele é visto executando os mafiosos japoneses por uma bela artista chamada Imu Ohara. Então o rumo da sua história muda depois que ele conhece essa garota. Porque até então ele não tinha sentimentos por ninguém. E essa garota, ela acaba sendo testemunha de um assassinato, né, que aconteceu em São Francisco. Então ela era a peça-chave para desvendar esse mistério. E é ali onde ele se apresenta para a própria Imu Ohara. E ele se apresenta como Io. Io, galera, esse cara é muito casca grossa, ok? Ele é o filho dos dragões, assim como são chamados. Ok? São assassinos implacáveis, habilidosos, cruéis e impiedosos, e sem sentimento algum com o seu inimigo. Até então, ele era tudo isso. Depois que ele conheceu essa mulher, ele quebrou o seu código de honra. Então, ele passou, né, de assassino a vítima.
E aí, o que acontece depois? O próprio Ryo, ele é conhecido como Freeman. Exatamente, o seu nome, o seu codinome é Freeman no submundo do crime. Você é o Freeman! Galera, quando esse cara entra em ação, ele simplesmente aniquila todos em um piscar de olho. É o John Wick, ele é o John Wick dos anos 90, ok? Ele simplesmente passa o cerol em tudo. É com bala, com espada, com porradaria, no corpo a corpo. O cara manda muito bem no quesito artes marciais. O Marco da Casca, ele é um cara, ele é realmente ele é um artista marcial. Então, ele nos apresentou ali várias cenas incríveis, sabe? E cenas boas de se ver. E se tratando do próprio Freeman, ele é um cara muito habilidoso. Um cara é outro nível. Ele é o John Wick, assim como eu falei, de 96. O cara era insano, ok? Imagine você se deparar com o próprio Freeman. Se você, digamos assim, se ele se apresentasse pra você, você seria a próxima vítima. E ele aniquilava todos os mafiosos. Ele, né, ele era mandado pra, sabe, limpar toda a bagunça deixada pela própria máfia japonesa. Assim como o John Wick, assim como o Baba Yaga, que era recrutado para limpar toda a bagunça feita ali, né, causada, né, e que não tinha ninguém para poder atender às necessidades do Continental, da alta cúpula. Então eles contratavam quem? O próprio John Wick, ok? E falando no próprio John Wick, um ex-assassino, tá, que é forçado a voltar para o submundo do crime depois de perder ali o seu cachorrinho e ter seu carro roubado. Isso a gente já sabe de cor, ok? Habilidoso, estrategista, implacável, determinado. Uma vez que ele decide aniquilar você, se não se inscrever no nosso canal, ele só vai descansar quando ele conseguir ver que você se inscreveu, ok? Então, isso significa que ele tem uma determinação absurda, insana, tá? Então, se tratando do próprio Baba Yaga, se você vê esse cara em ação, galera, é um outro nível de ação. É um outro nível de, sabe, de porradaria, sabe, de tiro, perseguição. O John Wick, ele é implacável, é aquele cara que é mandado para limpar a bagunça. A bagunça é essa que nenhum outro ser do submundo é capaz de fazer. Assim como o próprio Freeman. Então, agora vocês peguem toda essa habilidade de ambos e juntem, sabe? Confrontem uma com a outra. O próprio Freeman, ele é habilidoso com espadas, armas de fogo e no mano a mano, no corpo a corpo, ok? John Wick também é um cara especialista com armas de fogo. Com espada eu não vi muito, tá? Não vi muita coisa com espada não. Mas no corpo a corpo, John Wick também é muito badass, ok? Então, na minha opinião aqui, o próprio Freeman, ele tem uma habilidade que o John Wick não tem, que é a própria arma katana, que são as espadas. John Wick não tinha muito costume de usar espadas, mas eu acredito que ele também tem essa habilidade. O que que o John Wick não tem, né? Se tratando do Freeman, a gente sabe que ele manda muito bem no corpo a corpo, com arma de fogo e espadas. Agora, esses dois no campo de batalha, um contra o outro, galera, seria um negócio absurdo. Seria um negócio incrivelmente insano, seria badass, ok? Então, a gente sabe que os dois teriam sim uma determinação implacável. Quem seria melhor no campo de batalha? Imagine vocês, imagine aí um cenário, ok? Imaginem um cenário. A própria organização, os Filhos dos Dragões, contrata, né? Chama o próprio Freeman para aniquilar o próprio John Wick por ele intervir, sabe? Por ele se meter nas coisas alheias, ou seja, por ele tentar limpar a bagunça causada pela própria máfia. E aí, como é que seria na opinião de vocês? Será que o John Wick ele conseguiria dar cabo do próprio Freeman? Será que o Freeman conseguiria dar cabo do próprio John Wick? E será que o Freeman iria chorar ao matar o John Wick? Aí é que fica a questão, né, galera? Porque se tratando desses dois, eles têm, né, as habilidades são muito parecidas. Então suas determinações, os seus objetivos são bem parecidos.
É uma pena que no final do filme, O Combate Lágrima do Guerreiro, a narrativa mostra que ele se refugiou, né? Ele se deu como morto para poder ter uma vida mais tranquila com a própria Imu Ohara. E tudo levava a crer que teria uma continuação, mas não teve. Por algum motivo não teve, ok? Apesar do sucesso do filme, seria sim, né, muito bem recebida, porque uma continuação seria muito bom. Eu acredito que hoje, se esse filme fosse lançado hoje, ele seria um sucesso incrível, tá? Porque a forma como ele foi nos apresentado ali em 96, realmente era algo diferenciado para aquela época. Então vocês conseguem assimilar o John Wick hoje, o próprio Protetor, o Anônimo, o Beekeeper, né? No mundo de hoje, né? No atual momento, a gente sabe que a tecnologia ajudou demais. Mas naquela época a gente não tinha aquela tecnologia que temos hoje. Mas mesmo assim o filme foi muito bem apresentado. Tinha boas cenas de ação, tinha boas cenas, sabe, de porradaria, de cenas de ação com arma de fogo, com espada, cenário. Então, sabe, tudo que juntava ali, tudo que fazia parecer bem a cara do Japão, e bem a cara ali, sabe, dos assassinos naquela época, ficava muito bacana, ficou muito legal. Então, hoje, John Wick versus o próprio Io, ou seja, o próprio Freeman, seria um clássico. Seria um clássico. Eu acredito que o Marco da Casca naquela época, se fosse apresentado hoje contra o John Wick, cara, seria demais. Seria insano, seria muito beleza ver esses dois assassinos lutando, né, um contra o outro. Será que daria empate? Será que um levaria melhor sobre o outro? Deixa aqui os seus comentários. Você já assistiu O Combate Lágrima do Guerreiro? Tinha conhecimento sobre esse filme super casca grossa do Marco da Casca? Então comentem aí que a gente adora saber a opinião de vocês, ok? E se tratando de Freeman vs o próprio John Wick com Keanu Reeves, quem levaria a melhor na opinião de vocês? Quem é o assassino mais habilidoso, mais experiente, aquele que entra no campo de batalha e não deixa nenhum, né, para contar a história? Porque se tratando de assassino, galera, do submundo, sabe, desses caras berés, esses dois realmente são bem casca-grossa, tá? Pra quem assistiu o Combate Lágrima do Guerreiro, sabe que o cara manda bala e manda mesmo, não fica ninguém em pé. E o próprio John Wick, né, nem precisa falar muita coisa, que dispensa apresentações. Mas se tratando do submundo, dos assassinos, esses dois são muito casca grossa. São muito badass. E aí? Comentem na opinião de vocês que a gente vai adorar saber. Beleza? Então mais um vídeo entregue. Não cesse de se inscrever. Ajuda demais o nosso canal. Compartilhe e venha fazer parte da nossa equipe que está crescendo. Graças a vocês. Muito obrigado de verdade. Vocês são outro nível. Valeu, galera. Fui.